Ela ficou sentada na própria urina e fezes por 12 anos, até derreter e se fundir com o sofá. Quando a emergência encontrou o corpo de Lace Fletcher já sem vida no sofá da sala dos pais dela, eles não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo ou sentindo. E foi a própria mãe que chamou eles. Quando essa senhora ligou em janeiro de 2022, ela estava alegando que a filha não estava respirando. Só que quando eles chegaram, pro choque deles, essa história era muito mais tensa. Porque com os anos passando, o corpo dela foi derretendo no sofá, até que ele meio que se fundiu e abriu um buraco enorme no forro do sofá, passando pelo tecido, a espuma e até as molas. E os dejetos deformaram até o piso da sala. Eu vou te contar melhor essa história, só que antes de mais nada, já deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ela e os pais moravam num rancho pequeno em Louisiana, nos Estados Unidos. Os pais dela chamavam Sheila e Clay. E a Lace, ela sofria de uma fobia social, só que isso era consequência de um espectro autista. E apesar de vários anos de terapia, a condição dela só piorava, em vez de melhorar. Algumas pessoas também diziam que ela sofria de uma síndrome do encarceramento. É tão horrível quanto você pode imaginar. É uma paralisia quase que completa. As pessoas não conseguem fazer expressões faciais, falar ou se comunicar por conta própria. E, obviamente, elas não conseguem se mover. Mas elas conseguem mexer os olhos e elas conseguem piscar e mover pra cima, pra baixo e pros lados. Ou seja, uma pessoa com síndrome do encarceramento, ela tá ciente de tudo o que tá acontecendo à volta dela. Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam o filme do Escafandro e a Borboleta, que é um filme francês. E ele é muito bom, é muito pesado, mas ele representa maravilhosamente essa síndrome, que é bem triste. Enfim, a Lace foi encontrada de pernas cruzadas no sofá, o que me fez pensar se alguém talvez não tenha mexido o corpo dela, já que ela não tinha essa capacidade de se mover, como dizem. E, obviamente, dada a situação do sofá de uma pessoa que estava exatamente na mesma posição por tanto tempo, anos se passaram, não haveria porquê, né, nem como ela simplesmente ser encontrada de pernas cruzadas. E, segundo os pais dela, ela se recusava a sair do sofá, porque ela tinha muito medo, o que faz bastante sentido até. Tanto que, quando a emergência chegou, o corpo estava praticamente fundido no sofá. As testemunhas disseram que ela costumava ir pra escola até o 9º ano, mais ou menos, e que ela brincava e interagia com os vizinhos e com outras pessoas. E que, inclusive, ela até estava num time de vôlei, mas foi por volta dos 14 anos que tudo começou a mudar. E a última vez que viram ela foi por volta dos 20 anos de idade. Disseram que ela ainda era ativa nessa época, mas ela não saía tanto mais de casa e nem tinha uma vida social tão mais ativa quanto antes. Os pais alegaram em determinado ponto que depois de recomendação, eles tentaram levar ela para uma instituição, mas a Lace não quis ir. Então, eles acabaram simplesmente desistindo. E, obviamente, eles alegaram inocência, dizendo que eles fizeram o que eles puderam pela filha. Que eles mantinham ela bem alimentada, que limpavam o ambiente em que ela estava e que ela nunca tinha reclamado da condição de vida que ela vivia. Mas eles contaram para as autoridades que em 2021, quando ela já estava já com uns 36 anos de idade, ela começou a parar de se alimentar direito. Ela meio que foi parando de comer mesmo. E isso fez com que ela chegasse a ter 45 quilos. Só que, segundo os legistas, foi encontrado espuma do sofá no estômago dela. Ou seja, ela estava se alimentando do sofá. Além disso tudo, também foi constatado que ela estava com Covid. Mas como a condição dela ficou tão ruim? Essa é a pergunta que todos querem saber. O legista alegou homicídio, com negligência médica tão hedionda que ninguém jamais tinha visto algo parecido ali. Ninguém nunca tinha visto um caso tão horrível. Só que ninguém que conhecia de fato a família, ou achava que conhecia, diria que eles poderiam ter feito uma coisa dessas. Os pais dela eram frequentadores da igreja do bairro e eram, inclusive, referência dali. A mãe dela, Sheila, até trabalhou como atendente numa delegacia que era próxima da casa deles. E isso antes dela se tornar assistente de promotoria. O pai dela, o Clay, também fazia parte de uma organização super importante do estado. Então, se você olhasse a casa deles de fora, você nunca ia imaginar a situação horrível que a filha deles, a própria filha deles, a única filha deles, estava vivendo ali. Tanto que muitos vizinhos sequer imaginavam que ela ainda estava ali. Eles achavam que ela tinha se mudado. Outros sequer sabiam que eles tinham uma filha. Nas fotos de apresentação do tribunal, tem uma mesa muito próxima do sofá, que tá com creme, talco, lenços umedecidos e até spray descongestionante pro nariz. E do lado tem vários DVDs
empilhados, próximos do banheiro ali, e também uma pilha de roupa limpa. Só que quando encontraram o corpo da Lacey, ela tava usando apenas uma camiseta. E a parte de trás dela, a pele tava tão escura que era impossível para eles distinguirem qual parte que eles estavam olhando especificamente. E se você tá horrorizado com tudo que eu tô te contando até agora, imagina o choque do júri, que viu todas as provas e imagens muito mais pesadas. Em maio de 2022, o casal foi condenado de assassinato em segundo grau da Lacey. Só que depois de uma noite só na prisão, eles pagaram uma fiança de $600 mil e foram para casa. Mas esse não é o final dessa história, porque em maio de 2023, as acusações foram retiradas por questões técnicas, mas depois fizeram umas alterações e indiciaram eles novamente em 19 de junho. Depois da morte da filha, Sheila, a mãe da Lacey, publicou uma foto dela no Facebook. Mamãe e papai te amam muito. Se você chegou até aqui, comenta o que você achou dessa história e qual outra história que você gostaria de ouvir. E não esquece de se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda, e ativa o sininho.